1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2023 em nosso país. Isto significa um caso a cada 6 horas. Os dados foram publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no mês de março deste ano. Esse é o maior número registrado desde a criação da Lei contra Feminicídio. Em 2015, a Lei 13.104/15 considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. A luta contra o feminicídio também tem outro importante marco. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei Maria da Penha. Em referência a este decreto, o Senado Federal lançou a campanha do Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. A história da criação da Lei Maria da Penha, ela tem início no ano de 1974, quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de São Paulo. E lá eu conheci o Marco Antônio Heredia Viveros, um estudante colombiano, né? Era mestrando de economia. Era uma pessoa muito querida, muito amiga, muito solidária, companheira no nosso grupo de amigos. Depois de algum tempo, nós começamos a namorar, casamos, aconteceu o nascimento da nossa primeira filha em São Paulo, e finalizei o meu mestrado e viemos para Fortaleza para eu retomar as minhas funções, que eu era funcionária do IPEC, farmacêutica do IPEC. Aqui em Fortaleza ocorreu o nascimento da minha segunda filha, e a partir desse momento a pessoa que eu conhecia como companheiro mudou totalmente a sua personalidade, a sua maneira de ser. Foi uma pessoa tornou-se intolerante, agressiva. E eu não sabia mais o que fazer para ter aquela pessoa que eu conheci novamente do meu lado, né? Então eu vivenciei momentos muito angustiantes e vivenciei o ciclo da violência doméstica por várias vezes, que hoje o ciclo é uma coisa que é conhecida dentro da violência doméstica. E tentei separar, conversei para a separação e, infelizmente, nada aconteceu. Ele não concordou com a separação e eu tive que me manter nesse relacionamento, porque outra saída não existia na época. Até que no dia 29 de maio, eu acordei com um tiro nas costas, né? O dia ia amanhecendo, por volta de 6 horas da manhã, eu recebi um tiro nas costas. E a versão dada no momento por ele era que ele tinha encontrado assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes com certeza teriam me baleado. Eu passei 4 meses hospitalizada e quando eu voltei do hospital eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias, momento em que eu sofri uma nova tentativa de homicídio, dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado. Nesse íntere de 15 dias, minha família conseguiu providenciar a minha saída de casa para que eu não perdesse a guarda das minhas filhas, não fosse considerado abandono de lar, né? Eu tinha que ter essa documentação. E então eu saí de casa após esses mais ou menos 15 dias de cárcere privado, e aí eu comecei a ser mais uma vez vítima, dessa vez do Poder Judiciário. A minha luta por justiça começou, e depois de 8 anos, né? Então, 8 anos após o fato, em 1991, aconteceu o primeiro julgamento, né? Nesse primeiro julgamento, o Marco foi condenado a 13 anos de prisão, mas saiu do fórum em liberdade por conta de recursos.
Então, isso aí foi um dos momentos mais cruciais que eu passei na minha luta por justiça, porque eu não entendia como um quase assassino, né, praticou quase um homicídio e, mesmo condenado, saiu do fórum em liberdade. Então, eu realmente fiquei muito fragilizada. Essa é a história de Maria da Penha Maia Fernandes, ativista do direito das mulheres. A trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz de Maria da Penha um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Eu sou Cíntia Souza, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Monalisa Leite, também sou jornalista da DIRCO. E nesse episódio de hoje vamos abordar o feminicídio, quando se morre pelo fato de ser mulher. Para o nosso bate-papo, convidamos Neiva Flávia de Oliveira, professora da Faculdade de Direito da UFO e presidente da Comissão CP Mulheres UFO. E também contamos com a presença do Márcio Ferreira de Souza, sociólogo e professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Essa é uma conversa importante e urgente. Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, Neiva Flávia e Márcio. Bom, muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o professor Márcio. Eu agradeço muito. Eu agradeço o convite, Cíntia, Monalisa. Também é um prazer, né, estar aqui com a Neiva Flávia. Embora o assunto seja, né, não muito prazeroso, mas é fundamental, né, que seja discutido. Professora Neiva Flávia, para iniciar a nossa conversa, quem é Neiva Flávia e o que a te motivou a pesquisar sobre o feminicídio? Bom, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Direito. Há mais ou menos 30 anos, 3 décadas nessa instituição. Na universidade, a minha disciplina base é Direito das Famílias, Diversidade Sexual e trabalho com extensão também. Na verdade, eu comecei assim. Quando eu comecei a dar aula na UFO, a gente tem ainda, né, o grupo NEGEM aqui. Na época, a faculdade me designou para representar a faculdade. Eu já tinha uma afinidade com o debate de gênero. E ali eu acabei me aprofundando, gostando demais do tema. E aí eu também, além de trabalhar com ele nessa linha de pesquisa, eu fui para a extensão. Porque como eu trabalho com direito das famílias e eu queria fazer um projeto com famílias, né, na extensão, o que a gente percebe? Que um grande problema nas famílias é a violência doméstica. Então, meio por esse caminho da violência doméstica, eu fui trabalhando, aí depois a gente foi crescendo, né? Aí a gente foi achando mais gente, foi crescendo. O que mais hoje me provoca é muito o ponto de como as mulheres vítimas de feminicídio são apagadas. Esse fato me provoca muito. Então, a memória dessas mulheres, para mim, é algo muito caro. Porque quando você apaga a memória de uma mulher assassinada, você fortalece os agressores, porque é isso que ele quer. Ele quer destruir tudo que se refere a ela. Então, o apagamento das memórias das mulheres hoje é um assunto que me comove muito, além de ser o fato delas não terem mais vozes, né? Elas não têm voz. Então, isso me provoca nesse sentido de me tornar sempre uma voz dessas que perderam a vida por serem apenas mulheres. Obrigada, Neiva Flávia. Agora, Márcio, fale um pouco de você e o seu envolvimento na pesquisa sobre o feminicídio, por favor. Pois bem, eu me envolvi na pesquisa sobre feminicídios a partir do contato com uma professora da Universidade Estadual de Londrina. Ela foi professora aqui por um período curto de tempo, né, aqui na UFO. Nós fomos aprovados no mesmo concurso e tínhamos a professora Silvana Mariano, que é socióloga do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. E nesse nosso contato, nós discutimos, tínhamos interesse em comum, né, por pesquisas de gênero, fizemos várias pesquisas, né, e produzimos textos, assim, a gente sempre trabalha em parceria. Até por iniciativa da Silvana, assim, ela foi um dos nomes, assim, que criou, né, o Laboratório de Estudos sobre Feminicídios na Universidade Estadual de Londrina, que é um espaço assim, de pesquisa interdisciplinar e interinstitucional, que eu
assumir essa responsabilidade como um representante da UFO. É uma parceria, né, que fazemos também com a Universidade Federal da Bahia e mais recentemente com a Federal de Catalão, né, e a gente está esperando expandir cada vez mais, né, agregar cada vez mais esse projeto, a partir do qual a gente está desenvolvendo estudos e também levantamento de dados, né, que é esse monitor de feminicídios do Brasil. Interessante. Então, para a gente começar, professora Neiva Flávia, o que pode ser caracterizado como feminicídio? Então, olha, o feminicídio é muito interessante a gente fazer uma abordagem nisso no Brasil. Por quê? Porque você veja, há um tempo atrás no Brasil, antes do Código Penal de 1940, vigorava um outro código de 1870, que inclusive dizia que se você praticasse um crime privado de sentidos, não era sequer crime. E todos os homens que matavam as mulheres por ciúmes se enquadravam nesse item e eram absolvidos. Quando o Código Penal de 1940 entrou em vigor, houve uma busca por saídas, né? Olha, a sociedade que era muito complacente com os homens que matavam por ciúmes, porque achavam que eram eles as vítimas das mulheres, né? E aí, obviamente, apoiado pela jurisprudência, apoiado pelos tribunais, criou uma figura que não existia no Código. Legítima defesa da honra. Que legítima defesa só existia da própria pessoa. Isso vai ficar no Brasil até o caso Ângelo Diniz do Oxstreet, que o segundo júri é mais ou menos 1985, quando cai essa excludente. Então, até 1985, os homens que matavam mulheres por ciúmes não iam nem presos, gente, eram absolvidos. Em 1985, iam presos, mas era violenta emoção, a pena era pequena, pegava 4, 5, 6 anos. Era uma pena baixa. Em 2015, que o Brasil vai criar como uma agravante de pena, ou seja, crime é o assassinato. Aí você agrava a pena quando esse assassinato é cometido por ser mulher, né? Então, por fim de um relacionamento afetivo, por exemplo, motivado por ciúmes, por exemplo, por ódio também, né? Por raiva também, quer dizer que tudo é raiva, né? Ninguém mata por amor, quem ama não mata, gente, isso é óbvio. O homem que mata, ele mata por ódio. Você pode pensar, pode entender que aquilo que tem algum envolvimento entre esse homem e essa mulher, e isso seja o fundamento, a razão desse crime, você vai estar diante de um crime de feminicídio. Márcio, você participou, de um estudo que pesquisou o feminicídio. Bom, o que os dados revelam sobre o feminicídio no Brasil? Esse monitor do feminicídio no Brasil, que é um projeto que a gente faz no âmbito do LESFEM, ele é uma das nossas iniciativas, assim, por meio do qual a gente faz um trabalho de monitoramento, de feminicídios. Lançamos, no início desse ano, um relatório, um informe, relativo a todo o ano de 2023. E recentemente, dia 19 de julho passado, nós lançamos um segundo informe relativo ao primeiro semestre. E os dados revelam uma especificação que é a mais comum, que é o do feminicídio íntimo, que a gente observa, na grande maioria dos casos, por exemplo, que o maior percentual, assim, mas nós também trabalhamos não só com dados de feminicídios consumados, mas feminicídios tentados também, porque o interesse, de pensar o feminicídio tentado está relacionado muito também à possibilidade que a gente vislumbra, de buscar políticas públicas, de prevenção, contra os feminicídios. E na nossa filosofia, digamos assim, feminicídios tentados também são feminicídios. Por exemplo, existem casos, eu conheço, certamente a professora Neiva Flávia conhece também, de mulheres, que são agredidas, são violentadas de forma tão forte, que às vezes não chegam a vir a óbito imediatamente, mas ficam dependentes, em estado vegetativo durante muito tempo. Eu conheço um caso específico de uma que ficou há quase 3 anos num estado vegetativo, Então, o interesse também é o diferencial também do monitor do feminicídio no Brasil, esse do LESFEM, é o fato da gente trabalhar com esse dado também do feminicídio tentado. Você falou em feminicídio íntimo, O que seria esse feminicídio para a gente entender? O feminicídio que é resultado da morte ou da tentativa, do assassinato da mulher
por parte do ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, né, assim, de qualquer pessoa que não se conforma, né, qualquer homem que não se conforma com a situação da separação, né, assim, a professora Neiva falou do caso da Ângela Diniz, é um caso bastante emblemático, que eu acho que ele é bem representativo também, né, dessa ideia, né, assim, do feminicídio íntimo, né, então é onde a gente conta o maior número de percentual. Existem outras tipologias, né, sim, mas os nossos dados apontaram mais para essa situação, essa tipologia. Neiva, Flávia, então pra gente entender, quais são os tipos de violência contra a mulher, além daquela, né, agressão física? Geralmente a gente já pensa em violência contra a mulher, agressão. O que seria? Quais seriam as outras? Eu só queria antes lembrar de uma coisa. O Brasil já foi, inclusive, ele sofreu uma recomendação da ONU por conta desses crimes de legítima defesa da honra, tá, gente? O Brasil não muda, não constitui feminicídio porque é bacana. Nada no Brasil sai assim, né? A Lei Maria da Penha só saiu porque o Brasil é condenado nas cortes internacionais, né? A Lei Mariana Ferrer só sai porque o Brasil foi condenado, no caso Márcia Barbosa. O Brasil é condenado em vários casos na Corte Internacional. A Lei Mariana Ferrer foi promulgada em 22 de novembro de 2021 e protege as vítimas de crimes sexuais de atos contra a sua integridade moral e psicológica durante o processo judicial. O projeto de lei, de autoria da deputada Lídice da Mata, foi inspirado no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer durante o julgamento da denúncia de Mariana ter sido dopada e estuprada, quando o advogado de defesa do acusado fez várias menções à vida pessoal de Mariana. No Brasil, atualmente, a gente tem uma legislação penal até boa para configurar práticas de violência contra a mulher. Então você tem a lei de 2006, né, a 13.240, acho que é isso. Às vezes eu erro o número de lei, gente. Mas a Lei Maria da Penha, que é de 2006. A Lei Maria da Penha é tida como uma das 5 melhores leis do mundo no enfrentamento à violência doméstica. Ela vai tipificar a violência sexual, ela tipifica a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência emocional e a violência física também, né? Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que é cada tipo de violência, Podemos. porque eu acho que a gente confunde muito, né? Podemos, claro. A física eu acho que é a mais óbvia, né? A física é a física. Você tem desde a mais grave até a menos grave. E aí você pode ter, além da violência doméstica, mais algum crime. Que pode ser uma lesão corporal que deixa um dano permanente. Então você pode ter, além da violência doméstica. Você tem a violência patrimonial. A violência patrimonial é quando o homem, ou ele não deixa a mulher trabalhar, por exemplo, impede que ela tenha renda, ou ele controla a renda dela. Ou então ele impede que ela use, né, bens, por exemplo, da casa, ou que retire bens quando ela se divorcia, se separa. Então, essa é uma violência relacionada ao patrimônio, né? A violência psicológica, que é crime também, gente, hoje está no Código Penal brasileiro também, acho que é 217B, se não estiver enganada, do Código Penal. A violência doméstica, eu não diria que ela acontece só, a violência psicológica não é só doméstica, mas dentro da doméstica, a violência psicológica é aquilo que intimida. É aquela intimidação que o homem faz. Olha, se você falar com fulano, se você for na casa do cicrano, se você não voltar a tal hora. Então essa é a intimidação. A gente percebe violência psicológica fora do campo das relações domésticas também, já eu falo disso. Você tem a violência emocional, a emocional mais vista, ou moral, né? Muitos chamam de violência moral. Quando você faz um abalo na imagem que a mulher tem. Você tá gorda, você é burra, você é feia, ainda bem que eu existo, ninguém te quer. Também é uma forma de violência ou moral ou emocional. Ela trazia a dependência, né? Exatamente. A autoestima dela fica tão destruída que realmente ela fica à mercê daquele homem. Eu já tive casos assim, gente, nossa, terríveis de mulheres nesse quadro. Você tem a violência sexual, que veja, não é porque uma mulher é casada que ela é obrigada a ter relação sexual com o marido. Então, quando ele força qualquer tipo de relação ou de contato íntimo, você pode ter uma violência sexual. Perceba que você tem vários tipos de violência e que podem configurar outros crimes. Por exemplo, como eu disse, estupro. A relação sexual sem consentimento é estupro. Não importa se é marido, não importa. O que importa é o não consentimento. Então você tem vários tipos aqui de violência doméstica. Fora da violência doméstica você tem o crime de estupro, que hoje está com uma pena bem alta, também pode chegar a penas altas. E não precisa, gente, da relação sexual. A lei fala em ato libidinoso com violência ou grave ameaça. Então alguém que ameaça uma mulher ou usa da violência para um ato libidinoso, por exemplo, passar no seio, com violência, alguma coisa nesse sentido.
Para além do estupro, você tem a importunação sexual, que é um crime mais recente que nós desconhecíamos, que não tem violência, tá, gente? A importunação sexual, a característica dela é não ter a violência, mas também não tem o consentimento. Então é aquele que passa a mão nos cabelos, com aquele sentido extra, né? É aquele que, quando a gente já viu nos ônibus, que ejacula nas mulheres, aqueles que vão nas festas e as meninas estão ali dançando, passa a mão. Veja, não há uma violência que você percebe mas que tem o contato físico. não precisa ter. A Não. importunação sexual não precisa ter contato físico. Você usa a imagem da mulher para fins sexualizados. Pode ou não ter contato. Então pode ser até pela internet, por exemplo. Ou pode ser no ônibus que o cara usa a imagem da mulher para se masturbar. Você tem o assédio sexual, que também é crime no Brasil, que é quando você se utiliza da sua superioridade hierárquica. Tem vários tipos de assédio. Agora, o que é crime no Brasil é aquele que se utiliza da superioridade hierárquica como um chefe, um professor, por exemplo, com sentido libidinoso, sabe, gente? Por alguma vantagem, uma foto, ou um convite mais, né, digamos assim, oportuno. Você tem a posse sexual mediante fraude, que é o caso, por exemplo, viu esses dias uma notícia de um médico cirurgião plástico que trocava cirurgia plástica por sexo. A mulher não queria o sexo, ela queria a cirurgia plástica. Então isso é posse, quer dizer, eu faço com que a mulher faça sexo comigo por um outro motivo que não é o querer o ato sexual. Foram alguns casos do João de Deus, também, que ele dizia que era para limpar a pessoa, né? Tem pastores condenados também, que eles diziam que estavam tirando o diabo da mulher com um ato sexual. É o caso do homem que não avisa a mulher, tira a camisinha durante o ato. Posse, também é o mesmo crime, tá? Então, posse sexual mediante fraude é um pouco menor a pena do que o estupro. É um pouco menor a pena. Você tem um crime de pornografia de vingança, que é divulgar fotos, conversas íntimas sem autorização de outra pessoa. Então você percebe que tem bastante crime. E a violência psicológica, como eu disse, não é só na relação doméstica. A violência psicológica pode acontecer em relação de trabalho, que é a misoginia, que é a discriminação, né? Então a lei penal brasileira é boa nesse campo. Então você tem várias práticas, né? Você percebe que, nossa, se você for olhar, é bastante, né? Aí você fala assim, Flávia, então tá diminuindo, né? Tá. O Anuário de Segurança Pública revela que nos 10 últimos anos, a todo ano aumentou. A todo ano aumentou. Não teve um ano que foi reduzido nenhum tipo, todos, violência doméstica, violência sexual, feminicídio, todos. Então esse é um fator para a gente pensar, depois a gente pode aí tentar falar do que a gente nem imagina, ou supõe, ou pensa que possam vir a ser motivos também. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública. Você pode acessar o conteúdo pelo site forumsegurança.org.br, sem o C cedilha, na aba Publicações. Em 2023, 63,6% das vítimas de feminicídio eram negras, 71,1% com idade entre 18 e 44 anos, e 64,3% foram mortas na própria residência. Você falou de aumentar, e a pesquisa sua, né, Márcia, do seu grupo, mostrou que aqui em Uberlândia a gente teve um crescimento, né? Que em Uberlândia a gente teve 7 feminicídios consumados e 3 tentados, enquanto a capital, Belo Horizonte, teve 5 feminicídios consumados e 7 tentativas. Com base no estudo que você e a sua equipe fizeram, por quais razões Uberlândia tem esses tristes números? A gente não, assim, chegou a uma conclusão. Nós fizemos o levantamento de dados, que esse também foi o diferencial dessa nova edição, né, que nós lançamos do informe, de incluir os estados de Minas Gerais e do Paraná, né, pelas razões, né, de que a Silvana Mariano está alocada, né, na Universidade Estadual de Londrina e eu aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Então buscamos fazer o levantamento dos estados, os nossos estados especificamente. Mas, infelizmente, né, Uberlândia está, pelo menos com relação em números absolutos, né, e com relação à própria capital, Belo Horizonte, né, a gente tem um número maior, né, como você disse, 7 consumados e 3 tentados, né, embora somando consumados e tentados, né, em Belo Horizonte foram 12 casos, né, e Uberlândia 10, mas Uberlândia toma essa dianteira aqui em termos de feminicídios consumados. E são também
um número maior de feminicídios, esse feminicídio íntimo, né, que eu havia comentado antes. Então, o contexto doméstico é um contexto de risco para mulheres. Então, o nosso objetivo é até o final do ano fazer esses levantamentos e a gente, no meu caso especificamente, analisar o caso de Uberlândia especificamente. E como que vocês fazem esses levantamentos? Como que chegaram a esses números? O nosso processo assim, de levantamento desses dados ele é realizado a partir de notícias que são veiculadas na internet e o monitoramento ele consiste no registro de casos noticiados, né, com indícios de feminicídios, né, conforme as tipologias, né, das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar, né, com perspectiva de gênero, né, a morte dessas mulheres. Então nós temos a nossa metodologia, a gente tem como fonte de dados do monitor, né, do feminicídio no Brasil, as notícias veiculadas pela imprensa, que são coletadas na internet, né, pelo LESFEM, e o monitor, como eu falei, ele registra casos de feminicídios consumados e tentados em todo o território nacional. A gente tem o auxílio de ferramentas digitais para pesquisa, que essas notícias de mortes violentas, intencionais, de mulheres com indícios de feminicídio, elas são classificadas de acordo com essas diretrizes nacionais, para investigar, né, como eu falei, processar e julgar esses casos de morte. Então, a detecção das notícias ela é feita primeiramente com o uso assim, de duas ferramentas digitais, né, criadas pelo Dara Feminism Lab, né, que é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que em colaboração com ativistas, né, que foram adaptados para o português. A gente tem uma primeira ferramenta, que é uma que emite alertas, né, de e-mails, que ajuda a identificar notícias, né, que são potencialmente relacionadas ao feminicídio. Então, é identificado por palavras-chave, né, assim, de um algoritmo, né, de aprendizado de máquina que filtra notícias relevantes na base geral de dados globais do Media Cloud. A gente tem esse sistema, ele recebe os e-mails, né, de alerta e ele é usado em conjunto com um outro sistema também, que é um plugin, né, para o navegador Chrome, que destaca palavras-chave, né, em páginas da web, facultando a identificação de casos do feminicídio. Após a gente categorizar as notícias detectadas pela plataforma, o LESFEM realiza uma segunda verificação usando o sistema de busca do Google. Então isso é feito para identificar notícias faltantes, né, na base de dados do Media Cloud, usada por essas plataformas, né, que eu citei. E se você quer saber mais, né, sobre esses dados do Monitor de Feminicídios no Brasil, te convido a acessar o site comunica.ufo.br, pois temos uma matéria sobre esse assunto. E agora, para a gente saber, né, como e onde podemos denunciar a violência contra a mulher, Neiva Flávia, conta pra gente. Bom, vocês podem usar o 180, né, o 190, quer dizer, os canais. Obviamente podem ir na Delegacia da Mulher, o Uberlândia tem uma Delegacia da Mulher, é um caminho eficiente para isso. A gente, aqui na UFO, tem o projeto Todas por Ela, que funciona às quintas-feiras à tarde no ExaJup. Evidentemente também, se quiserem, podem nos procurar. Claro, a gente atende com a maior precisão que consigamos, né? E é evidente que a qualquer autoridade você poderia fazer, e cabe a qualquer pessoa a gente fazer essa denúncia. O Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ExaJup, da Faculdade de Direito da UFO, pode ser contatado pelo WhatsApp, no número 34 3291 6356, ou pelo e-mail exajup@fadir.ufo.br. Eu vou soletrar. ESAJUP@fadir.ufu.br. O escritório oferece atendimento jurídico gratuito à comunidade com poucos recursos econômicos e está no bloco 5V do Campo Santa Mônica, situado na Avenida João Naves de Ávila, 2121. O ExaJup também tem portas abertas diretamente na Avenida Segismundo Pereira. A violência contra a mulher, a gente enfrenta, né? Porque a gente precisa reduzir. É muito sério você dizer assim, olha,
Nós temos uma legislação que vem evoluindo no sentido de cada vez amparar mais as mulheres e ter mais modalidades de crimes ou penas maiores, mas os dados não acompanham isso, ao contrário. Os dados revelam um aumento de todas as formas de violência contra as mulheres. Então, essa discrepância prova para nós que o sistema punitivo não está sendo eficiente para enfrentar essa realidade. Claro que tem que punir, claro que precisa punir cada vez mais, mas ele não é suficiente para o enfrentamento, enquanto uma política pública. Não dá para ser. Isso significa que nós precisamos de educar. E aí, um fator muito sério quando a gente pensa em educar é você verificar como as mídias, como os programas tratam os temas da violência contra as mulheres, que isso é o que as pessoas mais veem. As pessoas podem não conhecer tanto lei, mas elas conhecem programas de televisão, elas veem programas de televisão que banalizam a violência contra as mulheres. Esse, para mim, é um grande fator de estímulo à violência contra elas. Márcia, quais são as dificuldades de pesquisa sobre o feminicídio em um país que uma mulher morre a cada 6 horas? Olha, nós encontramos muitas dificuldades. Nós citamos, eu e Neiva Flávia, o contexto doméstico, onde encontramos os índices mais altos, embora os índices estatísticos eles apontam para números mais elevados de casos de feminicídio nesses contextos. Esse feminicídio íntimo, conforme estou nomeando aqui a partir do modelo de protocolo latino-americano, existem outros tipos de feminicídio não íntimo, por feminicídio por prostituição, ou ocupações estigmatizadas, por tráfico de pessoas, por contrabando de pessoas, feminicídio transfóbico, lesbofóbico, racista, por mutilação genital feminina, Então são várias tipologias. E a dificuldade, se a gente for pensar nesses casos, está até na própria questão de contextos marcados por desigualdade econômica, pelo tráfico de drogas, a prostituição, por exemplo, é que desafiam o reconhecimento da morte de mulheres em decorrência de gênero. Às vezes, tem diversos casos que não são apontados como casos de feminicídio, porque acabam determinando, vamos supor, a própria justiça, por exemplo, que são casos que estão vinculados, por exemplo, mulheres que estão envolvidas com tráfico de drogas, que é uma outra questão, ou mesmo no caso de feminicídios de mulheres trans, que é uma situação complexa, que a própria justiça, as próprias instituições, mesmo escolas, a gente pode até ampliar, mas a própria justiça não considera como feminicídio. E a dificuldade está também em ausências de dados mais completos. Por exemplo, se a gente for pensar na questão étnica, racial, por exemplo, nem sempre a gente tem a informação da raça ou etnia daquela vítima, ou informações com relação à orientação sexual. Então isso acaba invisibilizando. Então, nós construímos um banco de dados, mas que há muita ausência de informação nesse banco de dados. Então, o desafio maior é uma montagem de um banco cada vez mais completo, que é o que a gente está buscando construir a cada momento. Bom, Neiva Flávia, aqui na UFO, temos a CP Mulheres, qual você é presidente, Pode falar um pouco sobre o trabalho dessa comissão, a importância dela aqui para a UFO e para toda a sociedade? Claro. A UFO, em 2021, aprovou uma política de enfrentamento à violência e de valorização das mulheres. Dentro dessa política, tinha a previsão de uma comissão permanente para monitorar os casos de violência contra as mulheres na UFO, acompanhar, pedir recomendações, muito nesse caminho, E isso é interessante porque ontem, dia 31 de julho, o governo federal publicou um decreto para todo o setor público com uma política pública de enfrentamento à violência contra a violência de gênero. Mas ficou até um bom decreto, um decreto muito interessante, saiu publicado ontem. A CP Mulheres, cpmulheresufo@gmail.com, tá, gente? cpmulheresufo@gmail.com. É muito importante a gente entender que a comissão, é claro que ela não tem uma função punitiva, isso pertine à COPCIA, por exemplo, mas ela tem uma função de acompanhar, saber o que está acontecendo, quais foram as medidas tomadas, se as unidades, se as pró-reitorias estão agindo no sentido de capacitar, de sensibilizar os seus segmentos pelo tema. Então, foi uma iniciativa muito importante
Olha, gente, tem um dado muito interessante de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, acho que é de 2022 essa pesquisa, que mais de 60% de todas as estudantes universitárias diziam já terem sofrido algum tipo de violência relacionada a gênero, ou era discriminação ou era violência sexual mesmo. Se vocês levarem em conta que a maior parte do corpo estudantil no Brasil são mulheres, e no mundo também, você une um fato a outro, você já viu como isso é sério. E poucas universidades no Brasil ainda têm medidas como a nossa. A gente ainda está caminhando, por exemplo, nós ainda não aprovamos o nosso fluxo de denúncia, né? Ainda falta muito para a gente. Eu diria para vocês que a gente precisa evoluir muito. O mais importante que é esse fluxo de onde vai, como faz, o que tem que acontecer, uma melhor estrutura para acolher as mulheres, a gente ainda precisa evoluir. Mas foi um grande passo. Corajoso, porque, querendo ou não, você está falando de si mesmo. Porque quem é que assedia as meninas? São de dentro da própria instituição. Tem que ter muita coragem para dizer, olha, nós vamos olhar para nós. E como eu disse antes da gente começar, que a gente conversava, nós já tivemos alunas assassinadas em relacionamentos abusivos na Universidade Federal de Uberlândia. E os assassinos, os 2 casos dos 2 alunos, eles não foram nem expulsos pela instituição por terem matado uma mulher, né, estudantes. Então, a gente precisa olhar para nossa casa também, né, gente? Então, eu acho que assim, foi um passo muito importante da UFO, foi corajoso. A CP Mulheres, inclusive, nós fomos para o Ministério Público dizendo, olha, a universidade não fez nada ainda pela memória dessas meninas. E o Ministério Público fez uma recomendação belíssima para a universidade, para que a universidade repare a memória dessas alunas, né? Então, assim, a CP Mulheres, ela existe para tentar melhorar esse enfrentamento dentro da própria universidade, como reduzir o assédio, como reduzir a discriminação, mas a gente ainda precisa caminhar bastante. Roberta Duarte Neves, aluna do curso de Medicina Veterinária da UFO, entre os anos de 1991 e 1993, foi assassinada pelo namorado, então estudante de Medicina Veterinária, em 17 de novembro de 1993. Elisângela Aparecida de Oliveira Araújo, aluna do curso de Psicologia da UFO, entre os anos de 1999 e 2003, também foi assassinada pelo namorado, estudante de Medicina Veterinária da UFO, em setembro de 2003, que não aceitou o término do relacionamento. Os 2 assassinos foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Gente, pessoal, o nosso bate-papo tá muito interessante. Eu acho que é um assunto que a gente precisa debater, trazer para o nosso dia a dia. Mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Então, eu gostaria de agradecer a participação da professora Neiva Flávia, do professor Márcio, e gostaria que vocês fizessem as considerações de vocês deste nosso momento. Bem, primeiro agradecer muito, viu, gente, que esses espaços são super importantes, porque é aqui que a gente muda. É como eu disse para vocês, assim como eu acho que a mídia às vezes faz mal para as mulheres, é o que eu dizia há pouco, a gente olhando programas como reality shows, todos eles têm casos de violência contra a mulher e nada acontece, ou pelo menos eles não revelam o que aconteceu depois. Então, assim como faz mal, faz muito bem também, né? Então, esses programas como o que vocês estão fazendo aqui é muito importante para que as pessoas tomem consciência e que a gente aos poucos vá mudando a realidade da cultura brasileira, que ainda é uma cultura muito violenta, é uma sociedade muito violenta para as mulheres. Então, muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, o convite, a oportunidade, né, de falar, né, sobre o tema, de divulgar os dados também do LESFEM. E, sim, só lembrando, né, que o estado de Minas Gerais é o 3º estado em números absolutos, né, de casos de feminicídios consumados e tentados. Nesse primeiro semestre, né, que a gente avaliou, fez o levantamento, identificamos 164 ocorrências, das quais 85, né, de feminicídios consumados e 79 tentados. Dos 853 municípios de Minas, registramos ocorrências em 98 dos municípios, alguma ocorrência. E voltando a lembrar, já falei, né, mas a situação de Uberlândia, né, assim, que é uma situação bastante crítica e que a gente precisa, que é o desafio, não é, Neiva, assim, da gente tentar pensar e entender por que esse alto índice de feminicídio que ocorre aqui. E 23 de agosto também acho que é uma boa oportunidade a gente falar nisso, né? Assim, a gente que foi instituído, né, o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio em Minas,
Então é interessante a gente sempre trazer essa reflexão para pensar o feminicídio enquanto um fenômeno social. Eu, na minha posição de sociólogo, né, eu observo dessa maneira porque não se trata, né, de casos privados, particulares, né, assim, é uma questão pública que é importante ser tratada, né, assim, também. E se você sofre ou conhece alguém que esteja passando por esta situação, ligue 180. Não se cale, denuncie. Bom, pessoal, esse é o momento em que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio, a gente lê tudo, tá? E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? Então é só mandar um áudio ou mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. A sonora da Maria da Penha foi retirada do vídeo no YouTube intitulado TEDx Fortaleza, Maria da Penha, uma história de vida, disponível no canal TEDx Talks. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais foram feitas pela jornalista Dielen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Cíntia Souza, e pela Monalisa Leite. Somos jornalistas na Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é de Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.